Viena recebeu autoridades diplomáticas com posições opostas sobre a guerra na Síria nesta sexta-feira. De um lado está o trio Washington-Riad-Ankara, do outro, Moscou. A aliança integra uma coalizão militar internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico e apoia os rebeldes sírios inimigos do regime do presidente Bashar al-Assad. Moscou, aliado do governo de Damasco, iniciou há 3 semanas uma campanha aérea para lutar contra o terrorismo, mas é criticada por supostamente ter como objetivo defender o regime sírio. O encontro é algo inédito no campo diplomático e prova da comoção internacional diante de uma guerra iniciada em 2011 e que provocou mais de 250 mil mortos. Jérôme Champagne tem 57 anos e é um ex-diplomata. Ele também trabalhou como secretário-geral adjunto da FIFA e deixou o cargo em 2010. Champagne é o 4º candidato declarado que dispõe dos 5 apoios exigidos para a disputa. O francês diz que quer fazer da FIFA uma instituição mais transparente e modernizar a parte administrativa. A eleição na FIFA está marcada para o dia 26 de fevereiro do ano que vem. O número de candidatos que concorrem à vaga democrata na corrida pela Casa Branca diminuiu para 3 nesta sexta-feira. O ex-governador de Rhode Island, Lincoln Chafee, anunciou que desistiu da disputa. Realizei uma campanha em uma plataforma de prosperidade e paz, mas depois de refletir muito, decidi terminar minha campanha para presidente hoje. A retirada do candidato de 62 anos ocorre poucos dias após a desistência de outro democrata, o ex-senador Jim Webb. Com a saída de Chafee, 3 presidenciáveis do partido permanecem na disputa pela nomeação. A ex-secretária de Estado Hillary Clinton, o senador Bernie Sanders e o ex-governador de Maryland, Martin O'Malley. O primeiro ataque do dia aconteceu em Maiduguri, berço do grupo extremista islâmico Boko Haram. Pelo menos 28 pessoas morreram no atentado suicida na mesquita da cidade. A explosão foi realizada por um único suicida durante a primeira oração da manhã. Outro atentado com proporções bem parecidas ocorreu em Yola, a capital do estado nigeriano de Adamawa. O ataque à mesquita de Jambutu Juma deixou 27 mortos. A violência promovida pelo grupo Boko Haram no país africano já matou mais de 17 mil pessoas. A manifestação dos estudantes era contra o reajuste no preço das matrículas do ensino superior na África do Sul. O protesto foi em frente à sede do governo sul-africano em Pretória. Alguns jovens jogaram pedras nos policiais e incendiaram banheiros químicos e pneus. Houve confronto. A polícia de choque usou gás lacrimogêneo e até granadas para conter a multidão. Os estudantes começaram a série de manifestações na semana passada para protestar contra os aumentos das taxas, o que, segundo eles, vai prejudicar os mais pobres. Os manifestantes também denunciaram a falta de oportunidade em um país onde a metade da juventude, principalmente negra, está desempregada. Os socialistas portugueses decidiram que não querem fazer parte da coalizão de governo de direita do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que não tem a maioria absoluta no parlamento. Os partidos de esquerda possuem a maior parte das cadeiras no Congresso português. A maioria que resultou destas eleições e que hoje aqui se expressou nesta Assembleia da República é a maioria que efetivamente existe nesta Assembleia da República e que não vale a pena quererem insistir na ideia de que a maioria que existia na anterior Assembleia continua a existir, porque essa maioria acabou no dia 4 de outubro e hoje aqui ficou bem claro que essa maioria acabou e que há uma nova maioria
que representa uma vontade de mudança em Portugal. Se os partidos que compõem a esquerda portuguesa conseguirem superar, ainda que temporariamente, divergências históricas, podem ter força para impedir os programas de austeridade defendidos pelo premier Passos Coelho e, possivelmente, até formar uma coalizão própria. Uma pequena cerimônia está sendo organizada em uma capela em Poussigan, cidade a nordeste de Bordeaux. Cada vela simboliza uma das 43 pessoas mortas. Foi nesta região que aconteceu o acidente, o pior em estradas nos últimos 33 anos na França. A maioria das vítimas eram idosos que estavam em uma excursão. Os 2 veículos se incendiaram imediatamente após a colisão frontal e muitos passageiros morreram queimados. As causas da tragédia estão sendo investigadas. Em viagem a Amman, o secretário de Estado americano John Kerry se reuniu com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e também com o rei jordaniano Abdullah II. A Jordânia é encarregada de administrar a esplanada das mesquitas em Jerusalém. Após os encontros, Kerry anunciou um acordo entre o país e Israel para estabelecer novas medidas para aumentar a segurança no local sagrado. As ações devem incluir vigilância por vídeo durante as 24 horas do dia. O controle e o acesso ao lugar, também conhecido como Monte do Templo, é um dos motivos da recente onda de violência que atinge Jerusalém, os territórios palestinos e Israel. Palestinos e jordanianos acusam Israel de querer mudar os termos que desde 1967 regem a área da Mesquita de Al-Aqsa e dividi-la entre judeus e muçulmanos. As acusações são negadas por Israel, que reafirmou o compromisso de manter o status segundo o qual os judeus podem visitar, mas não devem rezar no local. Desde o aumento das tensões no começo de outubro, 52 palestinos morreram. O Sínodo de Bispos sobre a Família votou com ampla maioria um documento final com 94 parágrafos, depois de quase um mês de discussões. O texto propõe, entre outros itens, a integração à Igreja dos divorciados que voltarem a se casar após a análise de caso a caso. L'esito di questo Sínodo per me è un grande sì alla famiglia, che la famiglia A conclusão do Sínodo, para mim, é um grande sim para a família. E que a família não é um conceito ultrapassado, não é um modelo antigo. Eu diria que é a realidade mais fundamental da sociedade. Più fondamentale della società umana. O texto foi entregue ao Papa Francisco, que o divulgou ao público imediatamente. O pontífice pode decidir como usar o relatório, que pode ser publicado ou servir de apoio para um documento papal. Especialistas acreditam que o chefe da Igreja Católica deve utilizar o escrito como base para sua futura exortação apostólica sobre a família. Uma das tribos mais importantes do estado do Tocantins, a Apinagé, anunciou boicote à realização dos Jogos Mundiais Indígenas em Palmas. Para o líder da comunidade, um evento deste tipo deveria ter a participação dos nativos, o que não ocorreu. Ele também destacou que temas que afetam verdadeiramente os índios não são divulgados. Não adianta o Brasil fazer um evento desse, né? E a mídia mostrar, e a mídia não mostrar esse outro lado da moeda, que é a violência, que é a pistolagem, né? Que é a expulsão, que é a falta de proteção dos territórios. Uma das principais lutas dos indígenas atualmente no país é contra a PEC 215. O texto pretende retirar a autonomia do governo federal na demarcação de territórios indígenas. Uma medida polêmica, já que o direito é garantido na Constituição. A mensagem dos povos indígenas, do Apinagé, é que respeite as ordens da Constituição Federal, né? E se quer realmente resolver com uma atitude de paz para os povos indígenas,
demarque as terras, resolva o problema fundiário dos povos indígenas, proteja os territórios, que esse que é o principal motivo dos conflitos no campo. A Lei de Demarcação de Terras identifica os limites de territórios tradicionalmente ocupados por nativos e impede a ocupação por terceiros. Se a proposta passar, caberá ao Congresso Nacional aprovar projetos de demarcação enviadas pela FUNAI, uma medida que, para muitas tribos, pode resultar em perda de garantia à terra e afetar a preservação das etnias. A abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, no Tocantins, registrou momentos de tensão. Diante da presidente Dilma Rousseff, ativistas protestaram por direitos indígenas, como a Lei de Demarcação de Terras. O processo identifica os limites de territórios tradicionalmente ocupados por estes povos e impede a ocupação por terceiros. Mas o Congresso discute mudanças que podem resultar em perda de garantias para as tribos. É muito complicado, né, hoje. Com essa presidência nossa Dilma, né, que está causando essa polêmica por causa da PEC, está em discussão hoje, mas creio que não vai dar certo para eles, mas sim para nós povos indígenas que precisamos da terra para cultivar, né, o que nós temos hoje. Segundo os manifestantes, a situação das remotas terras indígenas é pouco conhecida pelos brasileiros. Por isso, os nativos aproveitaram a ocasião e a presença da presidente para divulgar a questão para meios de comunicação nacionais e internacionais. Mas a cerimônia de abertura dos Jogos também celebrou antigas habilidades destes povos, entre elas a tradicional prática de arco e flecha e arremesso de lança. As competições reuniram praticantes de diferentes partes do mundo. Foi tudo assim, tão incrível. A sensação de estar lá dentro é tudo assim sensacional, é muito maravilhoso, sei lá. Porque eu nunca tinha participado de alguma coisa assim parecida com isso, né? Primeira vez que eu participo e sei lá, foi tudo assim tão incrível e legal, bicho. Gostei muito de poder conhecer e poder ver os outros índios, né? Os Jogos seguem até 1º de novembro e devem receber mais de 2.000 atletas de 30 países. Salva de palmas! Depois de ser considerado o mais poderoso furacão já registrado pela meteorologia, Patrícia destruiu dezenas de casas em uma cidade costeira no Pacífico Mexicano. No sábado, os ventos se dissiparam sem causar a catástrofe que se temia. A localidade, que fica a 20 quilômetros de onde o fenômeno tocou a terra, não registrou vítimas. Todos os moradores foram retirados a tempo. De acordo com o balanço oficial, Patrícia não deixou feridos ou mortos e causou pequenos danos nos portos. Ocorreram ainda deslizamentos de terra e árvores foram derrubadas. Inundações causadas pelas chuvas afetaram cerca de 250 casas. Não é uma miragem. As cores em tom de areia do deserto deram lugar ao azul, tanto nas pirâmides de Gizé quanto na Esfinge, no Egito. Esta foi a iniciativa global para celebrar os 70 anos da Organização das Nações Unidas, a ONU. Monumentos de mais de 50 países participaram da homenagem, chamada de Iluminando o Mundo com Azul. A celebração aconteceu no sábado, dia 24 de outubro, data da fundação da ONU em 1945. A ideia de uma organização internacional para promover a paz no mundo surgiu no fim da Primeira Guerra Mundial. Para evitar um novo conflito, a Liga das Nações foi fundada em 1919, mas falhou em sua missão. A expressão Nações Unidas foi usada pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial, em uma declaração em 1º de janeiro de 1942. 26 nações estavam empenhadas em lutar contra os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A Carta das Nações Unidas foi assinada em 26 de junho de 1945 por 51 países, 80% da população mundial. A ONU foi criada em 24 de outubro de 1945, após a assinatura da Carta. Sua sede é em Nova York, nos Estados Unidos, em uma área com um status extraterritorial.
Inclui várias instâncias. A Assembleia Geral, com 193 Estados-membros, onde as principais decisões são tomadas por uma maioria de 2/3. O Conselho de Segurança, responsável pela manutenção da paz, composto por 15 membros, 5 permanentes com direito de veto e 10 que mudam todos os anos. O Conselho Econômico e Social, que lida com questões econômicas, sociais e ambientais. O Tribunal Internacional de Justiça, com sede em Haia. Sua missão é resolver disputas legais entre os estados. E a Secretaria-Geral, dirigida pelo Secretário-Geral, nomeado pela Assembleia Geral para um mandato de 5 anos, por recomendação do Conselho de Segurança. 5 dias após uma visita surpresa a Moscou, o presidente sírio Bashar al-Assad recebeu em Damasco uma delegação de deputados e autoridades russas. Assad falou que a prioridade deve ser a luta contra os grupos terroristas. Moscou afirmou que Assad está disposto a celebrar eleições com a participação de todas as forças políticas da Síria. Assad, que chegou ao poder no ano 2000, obteve um terceiro mandato de 7 anos em 3 de junho de 2014, mais de 3 anos após o início da revolta popular, que se tornou uma guerra civil. Desde março de 2011, o conflito já causou a morte de 250 mil pessoas. Os corpos das vítimas foram encontrados em uma praia próxima à cidade de Zaliten, cerca de 160 quilômetros ao leste de Trípoli, na Líbia. A organização humanitária Crescente Vermelho afirmou que ainda não tem informações sobre a nacionalidade e nem a identificação, mas possivelmente são pessoas que tentavam chegar à Europa e morreram afogadas. A Líbia, que conta com mais de 1.770 quilômetros de costa devidamente vigiada, é um ponto de partida recorrente entre os migrantes que querem chegar ao continente europeu. O destino mais frequente é a ilha italiana de Lampedusa, que se encontra a apenas 300 quilômetros de distância. A maioria das pessoas que se arriscam em perigosas travessias no Mediterrâneo fogem de conflitos na Líbia, Síria e Afeganistão. O domingo foi de eleições em diversos países do mundo. Além da Argentina e Guatemala, houve também escolha presidencial no Haiti. Na Colômbia, a votação foi para determinar autoridades locais e regionais que devem implementar um eventual acordo de paz entre o governo e os guerrilheiros das Farc. Os ucranianos também participaram de eleições locais, ofuscadas pelo adiamento das votações em Mariupol por irregularidades nas cédulas. O dia também foi de eleições legislativas na Polônia e de referendo para uma reforma constitucional no Congo. Na Costa do Marfim, um dos principais desafios foi levar os eleitores às urnas, assustados após uma onda de violência gerada nas eleições de 2010, que deixou 3 mil mortos. O conservador Maurício Macri surpreendeu na eleição presidencial deste domingo na Argentina ao obter um empate virtual com o favorito Daniel Scioli. Os dois vão disputar o segundo turno, fato inédito na política do país. Muitos acreditavam que a vitória de Scioli era certa, mas foram os partidários de Macri que comemoraram a segunda chance de seu candidato de presidir o país. Eu quero dizer que estou aqui. Quero dizer que estou aqui com boa fé e boas intenções. Não estou aqui por vaidade, nem porque estou desesperado pelo poder. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês me convenceram que são capazes de crescer. Vocês me convenceram que são capazes de crescer. Nenhum candidato conseguiu 45% dos votos ou 40% com uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado, o que garantiria a vitória no primeiro turno. Com mais de 90% das urnas apuradas, Scioli, que era apontado como favorito, tinha uma leve vantagem sobre Macri. Por isso, com toda a minha experiência, convoco os indecisos e independentes a se unirem a esta agenda de desenvolvimento da Argentina. Vou encarar esta nova etapa como sempre fiz na minha vida, com mais fé e esperança do que nunca. Sim, com mais fé e esperança que nunca.
O candidato que for eleito terá um grande trabalho pela frente. Com uma inflação extraoficial de 20% a 30%, a Argentina parou de crescer a taxas de 8%, como no melhor período dos governos do casal Kirchner. O consumo permanece alto, mas o nível real da pobreza é motivo de polêmica com a oposição. O segundo turno das eleições vai ser disputado no dia 22 de novembro. 5 supostos membros do grupo jihadista Estado Islâmico e 2 policiais morreram nesta segunda-feira em um tiroteio no centro de Diyarbakir, a principal cidade do sudeste da Turquia. A operação aconteceu durante a manhã em várias casas onde os jihadistas estariam entrincheirados. Eles teriam aberto fogo contra a polícia, que reagiu. Existem suspeitas de que mais membros do grupo estejam refugiados na região. As autoridades turcas designaram o EI como suspeito número 1 do atentado de 10 de outubro que deixou 102 mortos perto da estação ferroviária de Ankara. Nas últimas semanas, as forças de segurança prenderam várias pessoas suspeitas de integrar o grupo jihadista. O popular humorista do cinema e televisão Jimmy Morales é o novo presidente da Guatemala. Morales, de 46 anos, tinha 68% dos votos contra 31% da rival, a ex-primeira-dama Sandra Torres, com 96% das urnas apuradas. O político eleito citou entre as prioridades o combate à desnutrição, o abastecimento dos hospitais com medicamentos e o apoio aos produtores. Eu quero agradecer a Guatemala porque vocês foram votar 2 vezes e vocês têm fé nas grandes mudanças que vamos fazer, porque existem medicamentos nos hospitais. O comediante também prometeu lutar contra a corrupção. O tema pautou as eleições no país após o escândalo de fraude alfandegária em abril, que levou à demissão e prisão do então presidente Otto Pérez. A votação teve índice de participação de 51% dos 7,5 milhões de guatemaltecos registrados. Morales vai assumir em 14 de janeiro um estado sem financiamento, em condições difíceis porque seu partido, FCN Nação, de direita, vai contar com apenas 11 dos 158 deputados da próxima legislatura. O terremoto que abalou o sul da Ásia nesta segunda-feira deixou pelo menos 70 mortos e centenas de feridos, segundo informações preliminares. Entre as vítimas estão 12 meninas afegãs que morreram em um movimento de pânico. O tremor de 7,5 graus de magnitude teve epicentro a 250 quilômetros de Cabul e a uma profundidade de 213 quilômetros. O terremoto, que durou quase 1 minuto, sacudiu edifícios de Cabul, Nova Delhi e Islamabad e provocou pânico entre os moradores. O balanço provisório é de 52 mortos no Paquistão e 18 no Afeganistão. Em Peshawar, mais de 100 pessoas ficaram feridas e acredita-se que ainda haja muitas vítimas sob os escombros. Na Caxemira indiana, a rede de telefonia celular foi cortada e não há informações sobre os danos. A região foi atingida por um terremoto em 2005 que deixou 75 mil mortos. A temperatura aumentou 0,8 graus Celsius em todo o mundo desde a época pré-industrial. As concentrações de gás de efeito estufa na atmosfera chegaram em seu nível mais elevado em pelo menos 800 mil anos. De acordo com nosso controle, o termômetro pode registrar até 5 graus Celsius de aumento até 2100, causando um grande impacto sobre a vida na Terra. Mesmo com otimismo, essa aceleração ameaça os recursos disponíveis de água potável e a segurança alimentar de milhões de pessoas. As 4 principais culturas alimentares do mundo, trigo, milho, arroz e soja, vão perder sua produtividade. Em 2050, a produção de alimentos teria que dobrar para atender os 9 bilhões de pessoas no planeta. 20 a 30% das espécies animais e vegetais estão ameaçadas de extinção pelas temperaturas, que sobem muito rápido sem dar tempo de adaptação.
Para cada grau Celsius de média, o nível do mar vai aumentar entre 26 e 98 centímetros até o fim do século XXI pelo derretimento das geleiras, provocando fenômenos migratórios de grande amplitude. Mesmo 30 centímetros de altura podem ter um impacto considerável e agravar os fenômenos como tempestades, secas, inundações e deslizamentos de terra. A água das geleiras fica escassa e o fluxo dos rios diminui, pesando na produção hidrelétrica e na agricultura. Nos oceanos, grandes migrações de peixes para águas mais frias remodelam o mapa das zonas de pesca, privando certas populações de um recurso alimentar essencial. Aumentam os conflitos violentos em certos países na luta por terra e água. A inércia da mudança climática é considerável na ordem de vários séculos devido às emissões de CO2 do passado, do presente e do futuro. O tamanho do impacto depende das escolhas de hoje.